O áudio da ligação ainda ecoava nos corredores quando Márcia recebeu a notícia que mudaria tudo. Uma família inteira estava desesperada. O receptor de um órgão recém-transplantado entrará em estado crítico, e o doador, que havia sido considerado saudável, na verdade carregava uma doença silenciosa e altamente contagiosa. Quando Márcia viu os números no sistema, seu coração parou por um segundo. Ela conhecia aquele exame, conhecia o equipamento, e sabia que algo muito maior estava errado. Enquanto a diretoria tentava culpar hospitais parceiros, Márcia sentiu um arrepio gelado. Aquele erro não era acidente. Os equipamentos antigos, os avisos ignorados, o armazenamento descuidado e, principalmente, a atitude da diretora técnica, Sabrina, sempre escondendo problemas, sempre silenciando quem ousava questionar. Algo naquele laboratório estava sendo ocultado, e agora vidas estavam sendo destruídas por causa disso. E ninguém queria assumir responsabilidade. Foi só quando Márcia abriu a pasta de exames da última semana que o horror se completou. Pelo menos 8 falsos negativos vindos do mesmo equipamento. O mesmo equipamento que ela havia pedido para substituir. O mesmo que Sabrina insistia em manter. O mesmo que poderia ter contaminado centenas de pacientes. E naquele instante, Márcia percebeu. Se ela não descobrisse a verdade agora, mais gente iria morrer, e Sabrina faria de tudo para esconder. Márcia chegou naquele dia achando que seria mais um plantão comum. Ela se acostumara a ser a primeira a chegar e a última a sair, principalmente porque as máquinas mais antigas precisavam de calibração manual, procedimento que a diretora técnica se recusava a reconhecer como necessário. Mas naquela manhã, quando ela entrou na sala de análises, notou um silêncio estranho. O tipo de silêncio pesado que sempre antecedia uma conversa difícil. A sensação apertou seu peito antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Ao se aproximar do computador, ela percebeu que os relatórios noturnos estavam abertos na tela. Mais especificamente, os relatórios de exames epidemiológicos, os mais sensíveis, os que determinavam diagnósticos que poderiam mudar a vida de alguém em questão de horas. E foi então que ela viu 2 exames com resultados idênticos, vindos de pacientes completamente diferentes, com perfis clínicos que não se pareciam em nada. Márcia mordeu o lábio inferior. Não era a primeira vez que algo assim acontecia. Mas era a primeira vez que acontecia naquela magnitude. Enquanto tentava entender a origem do erro, ouviu passos atrás dela. Era Sabrina, a diretora técnica, caminhando com seu salto firme e sua expressão sempre superior, como se cada sala que entrasse fosse automaticamente um palco onde ela precisasse provar alguma coisa. Sabrina se aproximou, cruzou os braços e disse, com aquele tom envenenado de ironia, de novo inventando problema onde não tem, Márcia. A biômica girou a cadeira devagar, respirando fundo, porque sabia que qualquer resposta poderia ser usada contra ela. Esses resultados estão duplicados, Márcia disse, tentando manter a voz estável. Isso pode indicar contaminação cruzada. Sabrina riu, aquela risada curta, seca, agressiva. Você sempre acha que o mundo vai acabar. São apenas falhas de sistema. Não seja dramática. Márcia tentou argumentar, mas Sabrina interrompeu com uma mão erguida. A responsabilidade desses exames é minha. Cuide do seu setor e não do laboratório inteiro. Foi ali que Márcia percebeu que não era apenas desrespeito, era silenciamento estratégico. Quando Sabrina saiu, Márcia respirou fundo e chamou Júnior, o técnico mais atento que já conheceu. Ele era silencioso, observador, e tinha um talento quase intuitivo para perceber quando algo estava prestes a dar errado. Ao ver os exames duplicados, ele franziu a testa e se aproximou da máquina. Essa centrifugadora está com comportamento estranho há semanas, disse Júnior, tocando na lateral metálica. Eu te falei aquele dia, lembra? Ela faz ruído diferente quando está esquentando demais. Márcia assentiu, lembrando perfeitamente. Camila entrou logo depois, segurando uma bandeja de amostras com cuidado quase maternal. Ela era doce, carismática, mas vivia tensa, sempre olhando por cima do ombro, sempre com medo das broncas de Sabrina, que encontrava motivos para criticá-la todos os dias. Ao ver Márcia e Júnior preocupados, Camila engoliu seco. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, com a voz baixa. Márcia não quis alarmá-la, mas não conseguiu mentir. Pode ter tido contaminação cruzada. Camila ficou pálida. Ela sabia o peso daquela frase. Enquanto analisavam novos resultados,
Márcia começou a juntar peças que ninguém mais parecia querer ver. O sistema interno mostrava pequenas inconsistências nos horários de processamento, minutos que não batiam com o registro das máquinas. Amostras que entravam no sistema antes do horário registrado pelo colaborador. Resultados liberados rápido demais para serem reais. E, principalmente, uma sequência crescente de negativos que simplesmente não faziam sentido. Era como se alguém estivesse tentando acelerar tudo, mesmo que isso comprometesse a qualidade. Márcia sabia que precisava agir, mas também sabia que Sabrina poderia destruir sua carreira se descobrisse. Então decidiu começar pelos bastidores. Conferiu manualmente cada exame suspeito, comparou padrões, verificou parâmetros técnicos e cruzou informações com relatórios antigos. O que encontrou foi alarmante. Pacientes com sintomas claros estavam recebendo resultados negativos, enquanto exames simples estavam aparecendo como inconclusivos, algo que só acontecia quando o laboratório tentava maquiar problemas internos. No meio daquela tensão crescente, Márcia recebeu a ligação que mudaria tudo. A central de transplantes do Rio estava em pânico. Um receptor recém-operado estava em estado crítico, e o exame do doador, realizado no laboratório, mostrava inconsistências que poderiam indicar erro de diagnóstico. Quando Márcia confirmou que o exame era do equipamento defeituoso, ela sentiu o chão desaparecer. Era prova de que seu medo mais profundo era real. A contaminação cruzada não era só um risco, já tinha custado uma vida. O peso daquela descoberta a esmagou momentaneamente. Ela se sentiu culpada, mesmo sabendo que não era responsabilidade dela provar equipamentos, nem autorizar substituições. Mas era impossível não sentir. O laboratório sempre foi parte da vida dela. 6 anos de dedicação, 6 anos de zelo, 6 anos tentando fazer o certo, e agora aquilo estava acontecendo. Respirou fundo, secou os olhos e decidiu que não deixaria que mais ninguém fosse prejudicado por causa da negligência da diretora técnica. Determinação tomou o lugar do medo. Márcia voltou à sala principal e chamou Júnior e Camila. Contou sobre a ligação do transplante, mostrou os exames duplicados e as inconsistências técnicas. Júnior cerrou os punhos. Camila levou a mão à boca, assustada. A gente precisa denunciar, disse Júnior, mas Márcia sabia que ainda não tinham evidências suficientes. Precisava de algo incontestável, algo que Sabrina não pudesse esconder, nem manipular. Foi então que decidiram monitorar o processamento dos exames durante o turno seguinte. Fariam tudo manualmente: hora de entrada, hora de saída, temperatura dos equipamentos, ruído da centrifugadora, sobrecarga do sistema. Se houvesse falha, e havia, ela apareceria. E eles estariam prontos para registrar. Mas isso significava desafiar diretamente a autoridade de Sabrina, que não deixaria barato se descobrisse. Durante a noite, enquanto o laboratório parecia adormecido, Márcia ficou observando as máquinas com o olhar de quem sabia que algo terrível estava escondido ali. A cada clique, a cada oscilação, ela se lembrava dos pacientes, dos rostos invisíveis por trás dos números. Sabia que uma máquina quebrada não era apenas uma máquina. Era uma vida em risco. Era um órgão rejeitado. Era uma doença não detectada. Era dor que poderia ter sido evitada. Júnior ficou responsável por documentar tudo usando um backup externo, porque o sistema interno já havia borrado arquivos suspeitos antes. Ele desconfiava que a própria Sabrina manipulava os registros para encobrir falhas, e agora teriam provas reais. Camila ficou de vigia, atenta aos passos da diretora, especialmente porque Sabrina costumava aparecer de surpresa nos setores, como se estivesse sempre esperando flagrar alguém fazendo algo errado. E então aconteceu. Uma das amostras começou a processar com tempo irregular, muito rápido, rápido demais. Márcia correu para o display da máquina e viu o painel piscando. Era o mesmo comportamento que ela havia relatado meses antes. Ela sentiu o estômago afundar. Se aquilo gerasse mais um negativo falso, poderia colocar mais um paciente em risco. Era impossível ignorar. Márcia travou. Por um segundo, reviveu todos os momentos em que Sabrina a humilhou, dizendo que ela inventava problema, que não sabia trabalhar em equipe, que se preocupava demais. Mas agora ela tinha provas na frente dela. Provas que podiam salvar vidas. Júnior já estava com o celular gravando. Camila segurava o caderno com as anotações técnicas. Era o momento da verdade e do perigo. Quando a máquina terminou o processamento, o resultado apareceu,
Negativo. Mas, ao checar a amostra original, Márcia sabia que aquilo não era possível. Para confirmar, ela rodou a mesma amostra manualmente usando um equipamento antigo do laboratório, um que Sabrina não tinha interesse, justamente por não ser digital o suficiente para manipular. O resultado apareceu minutos depois. Positivo. Muito mais do que positivo. Reagente em nível alarmante. O choque tomou conta da sala. Ali estava a prova que Sabrina negou, ridicularizou, camuflou. Contaminação cruzada. Erro técnico. Risco real para pacientes. E, pior ainda, sinal claro de que Sabrina sabia da falha e não queria perder dinheiro com a substituição dos equipamentos. Márcia sentiu um misto de raiva e alívio. Agora ninguém poderia dizer que ela estava exagerando. Mas antes que pudesse agir, os passos ecoaram no corredor. Rápidos. Firmes. A porta começou a girar. Sabrina estava voltando. E era tarde demais para esconder o que haviam descoberto. Quando Sabrina abriu a porta da sala, seus olhos percorreram o ambiente com aquela frieza calculada que todos temiam. Ela percebeu Júnior segurando o celular, Camila com o caderno aberto e Márcia posicionada perto da máquina defeituosa. O clima estava pesado demais para passar despercebido. "O que está acontecendo aqui?" ela perguntou, estreitando o olhar. Sua voz tinha aquela mistura de impaciência e ameaça velada que sempre colocava todos em alerta. Mas, desta vez, não havia mais como recuar. Era o início de uma batalha. Júnior deu um passo discreto para trás, tentando não parecer nervoso. Ele tinha apenas 24 anos, mas era um dos mais promissores técnicos do laboratório. Quieto, atento, dono de uma inteligência afiada, ele percebia padrões que passavam despercebidos por todos. Era ele quem mantinha anotações secretas sobre falhas repetidas, mesmo sabendo que Sabrina odiava qualquer funcionário que parecesse questionar demais. Júnior crescerá em uma família humilde e sempre encarou o trabalho no laboratório como um sonho, mas um sonho que agora estava ameaçado pela incompetência da diretora. Camila, por outro lado, era o coração da equipe. Com seus 31 anos, sorriso tímido e gentileza natural, conquistava todos os pacientes que passavam pela recepção técnica. Mas por trás da doçura havia uma angústia profunda. Sabrina humilhava quase diariamente, encontrando defeitos imaginários, inventando erros e espalhando rumores internos para minar sua autoconfiança. Camila tinha medo constante de ser demitida. E, mesmo assim, estava ali ao lado de Márcia, tremendo, mas firme. Márcia observou os dois com uma mistura de orgulho e culpa. Eles não mereciam estar naquela situação, mas também não poderiam continuar fingindo que estava tudo bem. Quando Sabrina se aproximou para examinar a máquina, Márcia percebeu a mudança sutil na expressão da diretora. Aquele pequeno apertar do maxilar, aquele microsegundo de hesitação. Sabrina sabia que a máquina estava quebrada. Sabia que os exames estavam saindo errados. E estava desesperadamente tentando esconder. Foi então que outro personagem essencial entrou na sala. Hugo, o coordenador de logística interna do laboratório. Ele não fazia parte do time técnico, mas tinha acesso a todos os registros de entrada e saída de insumos. Hugo era um homem calado, disciplinado e extremamente profissional. Nos últimos meses, havia percebido movimentações estranhas de reagentes antigos sendo usados sem necessidade, algo que só acontecia quando alguém tentava economizar a qualquer custo. Ele desconfiava de Sabrina há meses, mas nunca tivera coragem de confrontá-la. Até agora. "Está tudo certo por aqui?" Hugo perguntou, tentando soar natural. Sabrina virou para ele imediatamente, como se tentasse barrar qualquer envolvimento. "Assunto técnico, não é da sua área." Mas Márcia viu a oportunidade perfeita e deu um passo à frente. "Hugo, você tem acesso ao controle de reagentes. Consegue confirmar se houve inconsistências no lote 48B?" Sabrina lançou um olhar mortal para Márcia, como se a tivesse traído. Mas o silêncio de Hugo já era resposta suficiente. A presença dele ali simbolizava algo importante. O laboratório não era apenas equipamentos, mas pessoas, e pessoas estavam percebendo que havia algo muito errado. Hugo não era alguém que se intimidava facilmente. Ele conhecia o funcionamento interno do laboratório como poucos, e embora Sabrina tivesse poder técnico, a gestão de insumos era responsabilidade dele. Era apenas questão de tempo até que seus registros se tornassem parte da grande revelação.
Foi então que outro nome importante apareceu: Dr. Kaique, o médico responsável por validar casos críticos que dependiam de análise laboratorial. Ele era querido pelos pacientes e respeitado pelos funcionários, mas sempre mantinha distância da administração para evitar conflitos internos. Naquele dia, porém, Kaique entrou na sala com semblante fechado. Havia recebido mais 2 casos suspeitos, ambos vinculados ao mesmo equipamento defeituoso. Ao ver Márcia, ele não precisou ouvir nada. Ele já sabia. Esses resultados não fecham com os sintomas dos pacientes, Kaique disse, cruzando os braços. Preciso entender o que está acontecendo. Sabrina tentou interromper, mas Kaique ergueu a mão. Com todo respeito, diretora, mas isso é sério. Estamos falando de risco clínico real. Era raro alguém enfrentar Sabrina de maneira tão direta. Mas Kaique sempre se guiou pela ética, e aquilo estava ultrapassando qualquer limite aceitável. Sua presença trazia um peso enorme para o lado de Márcia. Sabrina olhou ao redor e percebeu que havia perdido o controle da narrativa. Ela não estava mais lidando apenas com uma biômica insistente, mas com uma equipe inteira começando a enxergar a verdade. E isso a deixava visivelmente irritada. Vocês todos estão se apoiando em especulações, disse ela. Ninguém aqui tem prova concreta de nada. Mas Márcia respirou fundo, aproximou-se da máquina e colocou na mesa os relatórios impressos do sistema antigo, justamente os que Sabrina não conseguia alterar digitalmente. Antes que Sabrina pudesse reagir, alguém apareceu na porta. Pedro, o funcionário mais antigo do laboratório. Ele tinha quase 60 anos, caminhava devagar por causa de anos carregando equipamentos pesados, mas sua mente era afiada como sempre. Pedro conhecia processos internos e segredos administrativos que nenhum documento oficial revelava. Ele tinha visto diretores indo e vindo. Ele sabia quando algo estava errado, e vinha observando Sabrina com crescente preocupação. Márcia me chamou, Pedro disse, com a voz grave. E se ela chamou, é porque não é coisa pequena. Sabrina revirou os olhos, impaciente, mas Pedro continuou. Eu tenho registros do laboratório de antes dessas máquinas novas chegarem. E também tenho cópias dos protocolos antigos. Se as calibragens atuais não batem, posso provar. Era como se, em poucos minutos, todos os bastidores do laboratório tivessem se movido para apoiar Márcia. Cada um daqueles personagens estava ali por um motivo. Júnior, o observador que sabia demais. Camila, a intimidada que nunca teve voz. Hugo, o profissional que nunca aceitava desvio de insumo. Kaique, o médico ético. Pedro, o guardião das verdades antigas. Todos eles formavam, de maneira natural, a rede de sustentação que Márcia precisava, e que Sabrina jamais imaginou enfrentar. Mas, apesar do apoio, o medo ainda era um fantasma na sala. Sabrina tinha poder. Ela tinha influência. Ela sabia manipular pessoas, documentos e discursos. E agora, percebendo que estava sendo encurralada, ela adotou a postura mais perigosa. A postura de quem está prestes a contra-atacar com tudo o que tem. E era só o começo. Quando Sabrina saiu da sala de equipamentos tentando manter a postura de autoridade, Márcia sentiu um frio na espinha. A diretora estava inquieta. Era nítido que ela havia perdido o controle da situação e agora buscava freneticamente algum ângulo para virar o jogo. O corredor estava silencioso demais, e isso só aumentava a sensação de que algo maior estava prestes a acontecer. A equipe começou a se dispersar, mas todos permaneceram em alerta, criando uma tensão coletiva que parecia carregar eletricidade no ar. Algo inevitável estava se formando, e eles sabiam. Márcia voltou para sua mesa e encontrou um e-mail inesperado de Kaique. Ele anexara 3 laudos de pacientes com inconsistências claras entre sintomas e resultados laboratoriais, todos processados no mesmo lote e na mesma máquina quebrada. Mais chocante ainda era a informação adicional. Um dos pacientes havia doado órgãos após receber um falso negativo para uma doença contagiosa. A doação já havia ocorrido há mais de 10 dias. Márcia sentiu o estômago despencar. Agora entendia a gravidade exata da situação. Não era apenas erro técnico, era risco à vida humana. Antes que pudesse processar totalmente, Júnior apareceu ao lado dela com o que parecia ser um pendrive. Ele falava baixo, quase sussurrando, como se tivesse medo de que as paredes tivessem ouvidos. Eu precisei tirar isso às escondidas, disse ele, olhando em volta.
É o registro bruto dos acessos da máquina antes dos problemas começarem. Sabrina entrou no sistema em horários que não fazem sentido, inclusive quando não estava de plantão. Márcia arregalou os olhos. A diretora estava mexendo diretamente nos parâmetros de leitura. Camila se aproximou, segurando um caderno com anotações detalhadas de atendimentos dos últimos meses. Ela tremia, mas tentava manter a voz firme. Eu tenho registros de pacientes que voltaram reclamando de divergências. Eu tentei falar com a Sabrina, mas ela dizia que eu estava inventando problema para parecer ponto. Márcia colocou a mão no ombro dela, sentindo o peso emocional daquele relato. Camila finalmente estava sendo ouvida, e era evidente como aquilo significava mais do que ela conseguiria expressar. Enquanto isso, no almoxarifado, Hugo folheava documentos com crescente perplexidade. Ele buscava cópias físicas de notas de insumos usados nas calibrações. O padrão era assustador. Reagentes vencidos estavam sendo usados em larga escala. Mais grave ainda, reagentes mais baratos estavam substituindo os adequados, e tudo isso era contabilizado como produto premium. Era fraude interna, econômica e sanitária. Hugo sabia que Sabrina não fazia isso sozinha. Haviam pressões superiores ou esquemas internos muito bem articulados. E quanto mais ele lia, mais percebia que aquela história ia muito além da diretora. Enquanto juntavam as peças, Pedro acompanhava de longe, observando Márcia. Ele lembrava perfeitamente do início da jovem no laboratório, tão dedicada, tão cuidadosa com cada amostra. Ver que ela estava agora no centro dessa luta o emocionava profundamente. Você precisa ser muito esperta agora, minha filha, disse ele, aproximando-se. Eles não vão aceitar cair sozinhos. Gente assim sempre tenta puxar todo mundo junto. Suas palavras não tinham tom de alerta dramático, mas de experiência amarga. Márcia sabia que ele estava certo. E a confirmação veio minutos depois, quando Sabrina convocou todos para uma reunião emergencial na sala de diretoria. A sala foi com portas fechadas, e a diretora entrou já com o discurso ensaiado. Ela afirmou que havia recebido denúncias infundadas sobre falhas técnicas e que isso configurava grave insubordinação. Olhou diretamente para Márcia ao dizer isso, como se já tivesse decidido o alvo. A estratégia dela era clara: inverter o papel de vítima e agressora. Mas Márcia não estava mais sozinha. Kaique tomou a palavra antes que Sabrina pudesse continuar. Dessa vez, não, disse ele, com firmeza incomum. Há pacientes sendo afetados. Isso ultrapassa qualquer limite administrativo. Precisamos abrir uma auditoria técnica imediatamente. A sala ficou muda. Sabrina ficou imóvel por alguns segundos. Uma pausa perigosa. Aqueles segundos diziam muito sobre a guerra interna que se formava ali. E, pela primeira vez, Sabrina percebeu que poderia realmente perder. Saindo da reunião, o corredor inteiro parecia carregado. A equipe murmurava, trocava olhares, processava o choque. Júnior se aproximou com pressa, dizendo que Sabrina havia tentado acessar seu computador enquanto estavam na reunião. Ela está tentando apagar rastros, disse ele. Se ela conseguir, tudo o que temos pode desaparecer. A urgência tomou conta de todos. Márcia decidiu agir rápido, mais rápido do que a diretora imaginava. Ela reuniu o grupo no pequeno refeitório vazio. As cortinas fechadas davam à cena um ar quase conspiratório. Se formos esperar que a diretoria resolva algo, vamos perder tudo, disse Márcia. Temos provas, temos testemunhas e temos registros físicos e digitais. Mas precisamos consolidar isso antes que Sabrina faça algo. Cada um colocou o que tinha sobre a mesa: relatórios impressos, anotações, gravações, lotes, screenshots, cópias de parâmetros técnicos. Era a primeira vez que todas as peças estavam ali, juntas. Pedro analisou tudo com um olhar atento. Isso aqui está grande, disse ele. Grande demais. E ele não estava errado. O escopo já não era apenas contaminação cruzada. Envolvia negligência operacional, adulteração de registros técnicos, exposição de pacientes a riscos, substituição indevida de insumos e manipulação interna. Era um colapso ético completo. A tensão aumentou quando Hugo entrou correndo. Ela trancou a sala dela, disse ele, e desconectou o computador da rede. Márcia sentiu o coração acelerar.
Aquilo era um claro sinal de destruição de provas. Se Sabrina apagasse os logs, eles perderiam a chance de provar tudo antes que o dano fosse irreversível. Era preciso agir. Agora. O grupo correu até o setor administrativo, mas parou antes de chegar perto. Sabrina estava lá dentro, e era possível ouvir o som de algo sendo arrastado. Talvez caixas. Talvez pastas. Talvez provas. Camila tremeu. Ela vai colocar tudo em você, Márcia, disse com a voz embargada. Era verdade. Sabrina faria exatamente isso. Mas era tarde demais para recuar. Márcia respirou fundo e bateu na porta. Não havia agressividade em seu gesto, mas sim coragem. Sabrina abriu a porta alguns segundos depois, com um sorriso falso e perigoso. Posso ajudar? Perguntou ela, cruzando os braços. Mas seu olhar denunciava o pânico interno. Márcia sabia, ela estava perto de cometer um erro grave, e seria esse erro que derrubaria todo o esquema. Kaique apareceu logo atrás, segurando o telefone. A auditoria técnica já foi acionada, disse ele. E eles querem acessar imediatamente tudo que estiver sob sua responsabilidade. Sabrina empalideceu. A mentira, por maior que fosse, não resistia quando chegava a instâncias externas. E ali, naquele corredor silencioso, a expressão dela mudou. Não para raiva, mas para medo real. Ainda assim, Sabrina tentou resistir. Tentou afirmar que a auditoria não havia sido autorizada. Tentou culpar Márcia por fabricar acusações. Tentou intimidar Júnior. Tentou até mesmo insinuar que Camila estava envolvida. Mas nada funcionou. Cada palavra dela apenas cavava mais fundo o próprio buraco. E era possível ver nos olhos dos funcionários que ninguém acreditava mais nela. No fim do dia, a equipe estava exausta. Mas havia uma sensação diferente no ar. Uma sensação de que estavam finalmente fazendo o que era certo. Márcia sabia que ainda viriam dias intensos, auditorias, depoimentos, laudos comparativos. Mas, pela primeira vez, tinha algo que fazia diferença. União. E, na manhã seguinte, quando abriu o laboratório e viu 2 viaturas de fiscalização sanitária paradas na porta, ela entendeu. A verdade estava oficialmente em movimento. E a queda de Sabrina estava cada vez mais próxima. Na manhã seguinte, quando Márcia chegou ao laboratório e viu as 2 viaturas da fiscalização sanitária estacionadas em frente ao prédio, seu coração disparou. Pela primeira vez, ela percebeu que aquilo havia saído completamente do controle interno e se tornado um caso oficial. Algo que ninguém conseguiria varrer para debaixo do tapete. O vento frio da manhã parecia carregar a tensão do momento. Funcionários pararam na calçada, assustados, enquanto agentes desciam das viaturas com pastas e crachás à mostra. A realidade estava finalmente alcançando o laboratório. Dentro do prédio, o clima era ainda mais carregado. Sabrina caminhava de um lado para o outro com o que parecia ser uma pasta de documentos, tentando manter a postura de autoridade que sempre usava para intimidar a equipe. Mas agora, havia algo quebrado em sua expressão. Um medo que ela não conseguia disfarçar completamente. Ela chamou 2 funcionários para uma conversa rápida, mas nenhum deles quis entrar na sala. Todos estavam evitando qualquer ligação direta com ela. O poder que ela tanto usou para manipular agora parecia tóxico demais para que alguém se aproximasse. Márcia, acompanhada por Kaique, seguiu os fiscais até o setor técnico. Júnior estava lá, pálido, mas firme. Ele mostrou as máquinas, os relatórios, os registros de lotes e o estado real dos equipamentos. Os fiscais anotavam tudo, faziam perguntas detalhadas, tiravam fotos, gravavam vídeos. Em alguns momentos, pediam silêncio total enquanto conferiam números e protocolos. Cada clique das câmeras parecia ecoar pelos corredores. Cada anotação feita fortalecia o caso. Márcia observava tudo com uma mistura de alívio e náusea. Era um processo necessário, mas devastador. A situação ficou ainda mais tensa quando Sabrina se aproximou dos fiscais com uma voz extremamente calma, tentando conduzir a narrativa. Não há motivo para alarde, disse ela. Estamos lidando com ruídos normais de operação, alimentados por funcionários que infelizmente têm dificuldades de seguir a hierarquia. O fiscal mais velho levantou uma sobrancelha, encarando-a com desconfiança. Uma denúncia técnica desse tamanho nunca é ruído, respondeu ele. E naquele instante,
O rosto de Sabrina perdeu toda a cor. Pela primeira vez, alguém com mais autoridade que ela estava colocando limites claros. Mas o pior ainda estava por vir. Um dos fiscais pediu acesso aos backups internos, aqueles registros de segurança que deveriam armazenar todos os dados do sistema de análise. Ao tentar acessá-los, descobriram que estavam parcialmente corrompidos. Era um sinal claro: alguém havia manipulado, apagado ou alterado arquivos deliberadamente. De acordo com o protocolo, manipulação de backup em laboratório clínico é uma das infrações mais graves. E os olhos dos fiscais imediatamente se voltaram para Sabrina. Ela tentou argumentar, mas cada frase saía mais fraca que a anterior. Márcia sentiu o coração apertar quando os fiscais pediram para verificar a sala de Sabrina. A diretora hesitou por alguns segundos, mas não tinha alternativa. Ela abriu a porta, e o que estava lá dentro foi suficiente para silenciar todos. Pastas abertas, envelopes rasgados, registros técnicos parcialmente triturados, notas fiscais incompletas e até reagentes vencidos escondidos dentro de caixas sem identificação. Era o tipo de cena que desmonta qualquer tentativa de defesa. Sabrina tentou falar, mas sua voz falhou. A máscara finalmente havia caído. Enquanto isso, no corredor, Camila ficou paralisada ao ver um dos fiscais analisar seu caderno de queixas. Ela temia ser punida por ter anotado tudo, mas o fiscal sorriu de forma empática. "Você fez certo", disse ele. Camila sentiu uma onda de alívio tão intensa que quase chorou ali mesmo. Era a primeira vez, em anos, que alguém reconhecia sua coragem em registrar tudo, mesmo com medo de represálias. A força daquele pequeno gesto transformou completamente sua postura naquele dia. A notícia começou a se espalhar pelo prédio, e funcionários que antes tinham medo de Sabrina começaram a surgir com pequenas provas, relatórios esquecidos, conversas antigas, capturas de tela, documentos duplicados. Era como se a verdade estivesse emergindo de todos os cantos, quebrando anos de silêncio coletivo. Pedro, vivenciando aquilo com olhos marejados, murmurou para Márcia: "Você não imagina quantas vezes eu quis que esse dia chegasse." Ele conhecia histórias antigas, histórias que nunca puderam ser provadas. Mas quando parecia que tudo estava finalmente tomando o rumo esperado, veio o golpe mais doloroso. Sabrina acusou Márcia formalmente. Ela afirmou aos fiscais que Márcia havia criado um complô, que havia manipulado registros, influenciado colegas e armado uma sabotagem para tomar seu cargo. Era uma tentativa desesperada, mas perigosa. Márcia precisou respirar fundo para não reagir no impulso. Ela sabia que a diretora era capaz de qualquer narrativa para sobreviver. Os fiscais pediram que Sabrina apresentasse provas. Ela não tinha. Tentou improvisar, mas os argumentos eram rasos, inconsistentes, contraditórios. Mesmo assim, Márcia sentiu um pavor profundo, porque difamação naquele contexto poderia criar ruído suficiente para atrasar investigações. E atraso significava risco. Era como tentar apagar um incêndio enquanto alguém jogava gasolina escondida atrás de você. A tensão cresceu ainda mais quando o computador central foi subitamente desligado remotamente. As telas apagaram com um estalo seco, fazendo todos olharem alarmados. Alguém de dentro da AT estava tentando travar o acesso às informações. Os fiscais imediatamente começaram a rastrear o comando. E Márcia percebeu, pelo silêncio que se instalou, que a situação era maior do que Sabrina. Ela não era a única envolvida, ou não era a mente principal. O rastro do comando de desligamento levou até o andar superior, onde ficava a sala dos servidores. Quando chegaram lá, encontraram a porta escancarada, como se alguém tivesse saído correndo. Pastas abertas no chão, cabos desconectados, logs apagados manualmente. A manipulação não era apenas técnica, era física. Alguém havia entrado ali com pressa, tentando destruir o que restava. Era a prova definitiva de que o escândalo não era isolado. Enquanto os fiscais recolhiam evidências, Márcia olhou para Júnior, que parecia entender exatamente o que aquilo significava. Ela não estava sozinha, ele disse, num sussurro. Era óbvio agora, havia uma rede interna, talvez formada por pessoas da administração, talvez alguém com acesso profundo ao sistema. E essa descoberta transformava tudo, aumentava o risco, aumentava o conflito, aumentava o inimigo. Quando Sabrina percebeu que não havia mais como escapar, ela fez algo inesperado. Tentou sair do prédio. Simplesmente pegou a bolsa e caminhou em direção à porta principal.
Márcia viu de longe. Os fiscais correram atrás. 2 deles chamaram sua atenção, pedindo que ela retornasse imediatamente porque estava envolvida na investigação. Sabrina, trêmula, apenas repetia: "Eu não fiz nada, eu não fiz nada. Vocês não entendem, eu só seguia ordens." A frase ecoou como um sino batendo no vazio. Ordens de quem? Márcia sentiu a pele arrepiar. Aquilo mudava completamente o tabuleiro. Os fiscais então reuniram todos na recepção para um comunicado emergencial. O laboratório seria parcialmente interditado até que as análises fossem concluídas. Funcionários seriam entrevistados individualmente. Equipamentos seriam lacrados. Documentos seriam coletados. Márcia percebeu que algumas pessoas estavam realmente preocupadas, e não por inocência. Havia mais envolvidos do que imaginavam. E naquela mesma noite, quando Márcia chegou em casa, exausta, o celular vibrou com uma mensagem desconhecida. "Você não sabe o que está mexendo. Pare enquanto pode." Era o início de uma nova fase do conflito. E muito mais perigosa. Na manhã seguinte, o laboratório amanheceu em silêncio absoluto. Não um silêncio normal diante do expediente, mas um silêncio pesado, desconfortável, como se o prédio inteiro soubesse que algo estava prestes a explodir. Márcia chegou mais cedo do que o habitual, carregando aquela sensação estranha de que alguém havia mexido em suas coisas. Quando entrou na sala técnica, percebeu que sua mesa estava levemente deslocada. Uma caneta que sempre deixava à esquerda estava no lado direito e o notebook parecia ter sido tocado. Nada grave, nada óbvio, mas tudo errado o suficiente para deixar seu estômago embrulhado. O sentimento piorou quando ela ligou o computador e viu que os relatórios que havia separado na noite anterior estavam fora de ordem. Não apagados, não adulterados, apenas bagunçados de forma sutil, como se alguém quisesse que ela percebesse a invasão, mas sem deixar provas concretas. Era como um aviso silencioso. Ela respirou fundo, tentando manter a calma. Sabia que não podia deixar o medo guiá-la. Não agora. Não depois de tudo que já tinha descoberto. A verdade estava finalmente ganhando forma, e essa era exatamente a hora em que os culpados tentariam derrubá-la. Enquanto isso, os fiscais retornaram com reforços. Agora, a investigação tinha virado uma operação completa, coordenada e muito mais profunda do que no dia anterior. Eles começaram a entrevistar funcionários individualmente em salas isoladas, registrando depoimentos, cruzando informações e comparando versões. Júnior foi um dos primeiros a ser chamado. Camila foi a segunda. Márcia, observando de longe, percebeu que muitas pessoas estavam inquietas. Algumas por medo real, outras porque sabiam que a verdade estava se estreitando ao redor delas. E Sabrina não apareceu. Simplesmente sumiu naquela manhã. A ausência da diretora técnica fez os fiscais acelerarem ainda mais. Eles solicitaram imagens das câmeras, registros de entrada e saída, logs dos cartões de acesso. E foi aí que a primeira informação crítica surgiu. Sabrina tinha vindo ao laboratório às 3 da manhã, sozinha, permaneceu por 17 minutos no interior da sala dos servidores, e saiu carregando algo que não pôde ser identificado nas gravações pela baixa qualidade do corredor lateral. Aquilo foi o estupim. Márcia sentiu um frio percorrer sua espinha. A diretora estava destruindo provas. E não estava atuando sozinha. Foi nesse momento que Pedro apareceu, discretamente, chamando Márcia para uma conversa na área externa. Ele parecia nervoso demais para esperar. Com a voz baixa, quase sussurrando, revelou que tinha visto Sabrina discutindo com um homem desconhecido 2 dias antes, no estacionamento da filial central. Ele descreveu o sujeito: terno escuro, postura agressiva, expressão calculista. Ele não parecia funcionário. Parecia alguém de fora, alguém perigoso. Márcia processou aquilo com rapidez. Havia outro elo na cadeia. Alguém acima de Sabrina. Alguém com poder e medo. De volta ao interior do laboratório, um dos fiscais encontrou algo que mudaria a linha da investigação. Uma sequência de acessos clandestinos vindos de uma conta administrativa com privilégios totais. Não era uma conta usada por Sabrina. Era uma conta criada meses antes, escondida no sistema com o nome inocente de Manutenção 03. Aquele tipo de conta só podia ter sido criada com autorização da diretoria técnica, ou por alguém da sob ordens diretas. E cada acesso indicava manipulação, alteração de dados sensíveis e até substituição manual de resultados.
Era um esquema muito mais amplo. Quando Márcia ouviu isso, sentiu uma mistura de horror e alívio. Horror, por perceber que a dimensão do crime era maior do que imaginava. Alívio, porque finalmente as provas apontavam para cima, não para ela. Mas o pânico voltou quando o fiscal responsável disse que a conta havia sido usada naquela madrugada, durante o período em que Sabrina esteve no prédio. E mais, havia evidências de que alguém havia tentado migrar arquivos inteiros para um HD externo. Era a prova definitiva de destruição deliberada de dados clínicos. E isso, no mundo da saúde, era crime gravíssimo. E como se não bastasse, o pior golpe veio no final da manhã. Márcia recebeu uma notificação formal da diretoria-geral, informando que ela seria afastada provisoriamente até encerramento das apurações internas. A justificativa era vaga, burocrática, fria. O tipo de documento que só aparece quando alguém poderoso está pressionando lá em cima. Ela sentiu o chão sumir sob seus pés. Era uma manobra típica, desestabilizar a pessoa que estava prestes a derrubar o esquema. Impedi-la de participar das entrevistas. Romper seu acesso aos arquivos. Sabotá-la emocionalmente. Foi aí que algo mudou dentro dela. O medo, que sempre rondava suas decisões, transformou-se em uma determinação silenciosa. Ela não iria se afastar da verdade. Não iria permitir que a corrupção vencesse. Não iria deixar que Sabrina escapasse. E, principalmente, não iria permitir que pacientes continuassem sendo prejudicados por causa de um esquema sujo que tratava vidas humanas como números descartáveis. Ela caminhou até o fiscal-chefe e entregou tudo o que tinha reunido: relatórios, prints, registros pessoais, anotações, suspeitas. E disse: façam o que for preciso. Eu não vou recuar. O fiscal olhou para ela por alguns segundos, sem piscar, e então fez algo inesperado. Estendeu a mão e disse, sério e calmo, que a partir daquele momento ela seria tratada como testemunha-chave. Não como suspeita. Não como funcionária afastada. Mas como peça central da investigação. Márcia sentiu as pernas tremerem. Era o reconhecimento oficial que faltava para virar o jogo. E foi nesse exato segundo, enquanto assinava o termo de depoimento, que ela percebeu que estava prestes a enfrentar o momento mais perigoso, e mais importante, de toda a sua carreira. O clímax estava chegando. E dessa vez, ninguém mais poderia pará-la. Quando Márcia entrou na sala de depoimentos acompanhada pelos fiscais, percebeu que aquele não seria um procedimento comum. Havia 3 agentes adicionais sentados à mesa, além do fiscal-chefe e de uma advogada que representava a vigilância sanitária. Sobre a mesa, estavam organizados dossiês, pendrives lacrados, impressões de logs e documentos internos. Tudo indicava que a investigação havia atingido um novo patamar. O clima, tenso e afiado, parecia cortar o ar. Márcia sentou-se, respirou fundo e entendeu. Aquele seria o momento da verdade. O fiscal abriu a pasta principal e revelou uma informação que fez o coração de Márcia disparar. Durante a madrugada, após analisarem os acessos clandestinos da conta Manutenção 03, os investigadores haviam conseguido identificar o dispositivo usado para o login. E o mais surpreendente, não era de Sabrina. O equipamento responsável pelos acessos irregulares pertencia à sala da diretoria administrativa. Um diretor acima dela, alguém que não aparecerá em nenhum momento até agora. O nome estampado no relatório fez Márcia gelar. Antônio Ribeiro, supervisor-geral de operações. Márcia conhecia Antônio apenas de vista, mas sempre havia sentido algo estranho na postura dele. Distante, calculista, quase invisível no dia a dia, mas com poder suficiente para decidir orçamentos e contratações. Ele tinha acesso irrestrito ao sistema. Ele tinha acesso aos servidores. Ele tinha poder de pressionar Sabrina. Ele tinha tudo o que precisava para operar um esquema dentro da empresa sem ser percebido. A peça faltando no quebra-cabeça finalmente estava ali, diante dela, e o impacto foi tão forte que ela precisou de alguns segundos para se recompor. A investigação acelerou de forma violenta. Os fiscais revelaram que, enquanto Sabrina tentava destruir arquivos na madrugada, outra pessoa, identificada como Antônio pelo registro do IP, havia tentado acessar remotamente os dados no mesmo momento, como se tentassem sincronizar uma limpeza dupla. Era a prova definitiva de que o esquema envolvia mais de um responsável, e que Sabrina não era apenas culpada, mas também cúmplice e instrumento de alguém maior. Márcia sentiu um misto de indignação e alívio. Finalmente, tudo fazia sentido,
e a verdadeira estrutura de corrupção estava desmoronando. Foi então que um dos fiscais entregou a Márcia uma cópia de um documento que ela jamais imaginou ver. Um memorando interno assinado por Sabrina, pedindo a prorrogação do uso dos equipamentos defeituosos sob justificativa de corte de custos. Mas o memorando estava anexado a um e-mail de Antônio, dizendo: aprovar. Não estamos gastando um centavo a mais até fechar o contrato com a terceirizada. Era prova escrita de que ambos sabiam do risco, ambos tinham ignorado alertas técnicos, e ambos priorizaram economia sobre vidas humanas. Márcia fechou os olhos por um instante, absorvendo a gravidade daquilo. Em paralelo ao depoimento, os fiscais montaram uma operação silenciosa no andar administrativo. Quando Márcia deixou a sala, viu 3 agentes conduzindo Sabrina para uma sala separada. Ela já não tentava manter a postura arrogante. Estava devastada, tremendo, chorando, repetindo frases desconexas. Eu não queria, ele mandava. A máscara havia caído por completo. O terror de anos finalmente estava estampado em seu rosto. Mas o clímax real veio quando Antônio chegou ao prédio sem saber que a investigação havia avançado de forma decisiva. Ele entrou com seu habitual ar superior, falando alto ao telefone, distribuindo ordens. Só percebeu que algo estava errado quando viu os agentes cercando o corredor principal. Ele tentou manter o controle da situação, mas sua expressão mudou imediatamente quando viu Sabrina sendo conduzida para fora da sala. Pela primeira vez, ele perdeu a compostura e tentou voltar para o elevador. No entanto, não deu tempo. Os fiscais o interceptaram na porta, apresentaram um mandado emergencial de retenção de equipamento e solicitaram acesso imediato ao celular corporativo dele. Antônio tentou argumentar, dizendo que aquilo era um absurdo, que não havia sido informado de nada, que precisava consultar seu advogado. Mas os fiscais permaneceram firmes. E quando o aparelho foi entregue para análise, a situação se agravou muito mais do que qualquer um esperava. Os peritos encontraram conversas apagadas nas últimas horas, registros de acessos remotos, instruções diretas para Sabrina destruir arquivos e até mensagens implícitas sugerindo manipulação de exames para evitar gastos adicionais. Era um colapso completo. Antônio tentou tomar o celular de volta, mas os agentes intervieram rapidamente. Márcia assistia tudo de longe, com o coração acelerado. Era como ver um castelo de mentiras finalmente ruir sob seu próprio peso. A tensão atingiu o ápice quando Antônio, percebendo que estava encurralado, tentou inverter o jogo. Ele apontou para Márcia e gritou, desesperado, que ela havia manipulado os relatórios para acusá-los injustamente. Foi uma tentativa patética e desesperada. Mas a resposta dos fiscais foi imediata e cortante. Temos provas suficientes para comprovar quem estava envolvido. E a única razão de pacientes não terem morrido é porque ela fez o trabalho certo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Antônio finalmente entendeu que estava acabado. Enquanto isso, Sabrina desabou completamente. Em seu depoimento, admitiu que vinha sendo pressionada havia meses, que obedecia por medo, que tinha perdido o controle de tudo e que tinha consciência de que estava colocando vidas em risco. Mas nada disso diminuía sua responsabilidade legal. A confissão dela, no entanto, serviu para solidificar toda a investigação. Era o ponto que faltava para fechar o cerco. Márcia ouviu o relato com um misto de tristeza e revolta. Tristeza porque uma profissional havia destruído a própria carreira e vidas alheias. Revolta porque tudo poderia ter sido evitado. As entrevistas, a coleta de provas e as ações dos fiscais se estenderam por horas. Quando o expediente terminou, o laboratório já estava praticamente interditado, o sistema lacrado, os servidores confiscados e os celulares corporativos de diversos gestores apreendidos. Era o maior escândalo da história da rede de laboratórios. E havia começado com um alerta feito por uma única biomédica ignorada, uma que não tinha cargo alto, não tinha proteção política, não tinha voz, mas tinha coragem. No final do dia, quando todos foram liberados, Márcia saiu do prédio exausta, mas com a sensação de ter atravessado um furacão inteiro. O céu estava carregado, cinzento, prestes a chover, como se a cidade também estivesse à beira de desabar. Mas, pela primeira vez em semanas, ela respirou fundo sem sentir culpa, sem sentir medo, sem sentir dúvida. Tudo estava finalmente às claras. E ainda que as consequências fossem enormes, ela tinha feito a coisa certa. O momento mais cinematográfico da noite, porém, veio quando 2 viaturas chegaram para conduzir Sabrina e Antônio sob custódia.
Não como prisioneiros definitivos, mas como investigados formais em crimes graves contra a saúde pública. As luzes azuis piscavam pelo estacionamento enquanto funcionários observavam, chocados. A imagem ficaria gravada na memória de todos ali para sempre. Márcia se afastou um pouco, sentindo uma mistura profunda de alívio e tristeza. Era o fim de um capítulo devastador. Ao entrar em casa, o celular vibrou com dezenas de mensagens de colegas agradecendo sua coragem, pedindo desculpas por terem duvidado dela, reconhecendo tudo que ela havia sofrido por anos. Camila enviou uma mensagem particularmente tocante. Se não fosse você, eu nunca teria tido coragem de falar nada. Você salvou vidas, Márcia. Literalmente. Márcia sentiu as lágrimas rolarem pela primeira vez naquele dia. Lágrimas pesadas, libertadoras. E enquanto ela deixava o corpo finalmente relaxar no sofá, uma última notificação chegou, um e-mail oficial da diretoria-geral. O assunto era apenas: precisamos conversar sobre sua posição na empresa. Desta vez, pelo tom formal respeitoso, ela sabia que não era uma punição. Era o início de algo novo. Nada seria mais como antes. E ela também não seria. Nos dias seguintes à operação, o laboratório passou por uma transformação que ninguém imaginava ser possível. A crise havia rasgado todas as cortinas que escondiam negligência, corrupção e abuso de poder. E, estranhamente, havia algo quase terapêutico no caos que seguiu. Fiscalizações constantes, auditorias externas, reuniões emergenciais e um silêncio constrangedor nos corredores antes dominados pelo medo. Cada setor parecia respirar pela primeira vez depois de anos sufocado. E no centro dessa mudança estava Márcia, não como heroína, mas como ponto de virada que todos sabiam que havia salvado vidas. A diretoria-geral convocou uma reunião extraordinária com todos os funcionários. O clima era solene, quase pesado demais. A nova diretora técnica interina apresentou os resultados preliminares da investigação, mais de 400 exames comprometidos, possível contaminação cruzada em 3 unidades diferentes e um esquema de manipulação de dados conduzido por Antônio e facilitado por Sabrina. Quando mencionaram o nome de Márcia, dezenas de olhares se voltaram para ela. Alguns tímidos, outros emocionados, todos reconhecendo sua coragem. Ela manteve a cabeça erguida, mas por dentro sentiu uma onda profunda de vulnerabilidade e orgulho se misturando. Com a saída definitiva dos envolvidos, mudanças estruturais começaram imediatamente. Equipamentos novos foram comprados, protocolos modernizados e uma nova política interna foi implementada. Qualquer funcionário poderia reportar falhas sem medo de represália. Era uma guinada cultural imensa, quase radical, algo que Márcia sonhou durante 6 anos, mas nunca acreditou que veria. Júnior foi oficialmente transferido para o setor de garantia de qualidade, cargo que sempre mereceu. Camila finalmente recebeu o treinamento adequado e teve sua primeira semana sem crises de ansiedade desde que começou ali. Pequenas vitórias, mas vitórias imensas. Enquanto isso, o caso ganhou repercussão externa. A imprensa descobriu parte da história. Não o nome de Márcia, nem detalhes sigilosos, mas o suficiente para mostrar que uma denúncia ética havia impedido um desastre maior. A rede de laboratórios se viu obrigada a assumir publicamente que havia falhas estruturais e prometeu mudanças profundas. Para o público, era apenas mais uma empresa tentando se reerguer após um escândalo. Para quem estava lá dentro, porém, era muito mais. Era o início de uma nova forma de trabalhar. E Márcia era o rosto invisível dessa revolução interna. O reconhecimento oficial veio quando menos esperava. A diretoria-geral a chamou para uma reunião privada. Ao entrar na sala, encontrou os diretores sentados de maneira respeitosa, não com o ar arrogante que sempre viu em gestões anteriores. E então, sem rodeios, ofereceram a ela uma promoção, coordenadora de segurança diagnóstica, um cargo novo, criado justamente para impedir que algo assim acontecesse de novo. Márcia ficou sem palavras. Por anos, lutou para ser ouvida, e agora, finalmente, era convidada a liderar o que sempre defendeu. Um ciclo inteiro se fechava ali. A vida pessoal dela também mudou. Colegas que antes a ignoravam agora pediam conselhos. Pessoas de outras unidades enviavam mensagens agradecendo sua postura. Até familiares, que nunca haviam entendido a pressão que ela enfrentava, passaram a enxergar sua força com outro brilho. Márcia percebeu que, apesar de toda a dor, todo o medo, toda a injustiça, tudo havia valido a pena.
Não porque ganhou um cargo, mas porque salvou vidas. Literalmente. E isso era algo que ninguém jamais poderia tirar dela. Meses depois, quando o laboratório recebeu certificações internacionais pela nova política de biossegurança, Márcia foi convidada a falar na cerimônia interna. Ela subiu ao palco tímida, segurando um discurso simples. Mas, ao olhar para Júnior, Camila, Pedro e tantos outros que enfrentaram aquele inferno ao seu lado, sua voz ganhou uma força que ela não sabia que tinha. Disse que integridade não é heroísmo, é dever. Disse que silêncio pode ser tão mortal quanto um erro técnico. E que coragem não nasce da ausência de medo, mas da decisão de não se curvar a ele. Ao final da cerimônia, enquanto todos aplaudiam, Márcia respirou fundo. A sala estava iluminada, viva, renovada. E ela entendeu, com uma clareza quase poética, que não era apenas a empresa que havia mudado. Ela também tinha mudado. Tinha se tornado alguém mais forte, mais empática, mais convicta do próprio valor. O legado dela não estava apenas nos laudos corrigidos ou nos protocolos reescritos. Estava nas vidas que não seriam perdidas, nas injustiças que não seriam repetidas e na coragem que deixaria como marca para todos que viessem depois. Quando as coisas finalmente começaram a se estabilizar, Márcia conseguiu, pela primeira vez em muito tempo, respirar sem sentir que carregava um peso insuportável nas costas. Ela caminhava pelos corredores renovados do laboratório, agora iluminados, silenciosos, limpos, mas pela primeira vez, aquele silêncio não era opressor. Era um silêncio de ordem, de segurança, de futuro. Cada passo que dava lembrava o caos de semanas atrás, e cada lembrança do caos reforçava o valor da mudança que tinha acontecido. Não era apenas um fim, era um recomeço inteiro. Os dias seguintes foram dedicados a treinar equipes, revisar protocolos e reconstruir a confiança entre setores. Márcia mergulhou nesse processo com dedicação total, não por obrigação, mas porque entendia a importância do que estava fazendo. Era mais do que trabalho, era legado. Pedro assumiu um papel de mentor para novos técnicos, usando sua experiência acumulada para orientar profissionais jovens. Camila, finalmente segura para trabalhar sem medo, se tornou uma referência de delicadeza e competência. Júnior, agora reconhecido oficialmente, caminhava com outra postura. O laboratório estava diferente. As pessoas estavam diferentes. Sabrina e Antônio seguiam em processos judiciais. As notícias sobre eles eram frias, burocráticas e distantes do calor humano que os atos deles tinham destruído. Márcia não sentia rancor, sentia justiça sendo feita. Sabia que nada pagaria os danos, mas também sabia que muitas vidas foram protegidas porque ela e outros tiveram coragem de não se calar. Em alguns momentos, ainda lembrava do olhar perdido de Sabrina, implorando por uma saída. E, por mais que entendesse o peso da culpa, Márcia jamais esqueceria que Sabrina poderia ter escolhido ser justa, mas escolheu o contrário. Um dia, enquanto organizava relatórios na nova sala de coordenação, Márcia recebeu uma ligação inesperada. Era a família do paciente que havia sofrido complicações após o transplante. Eles não sabiam detalhes, mas souberam que algo muito grave havia acontecido e que alguém dentro do laboratório havia impedido que o problema se repetisse. Disseram que queriam agradecer, mesmo sem saber exatamente quem deveria receber esse agradecimento. Márcia ficou parada por longos segundos, sentindo as lágrimas escorrerem enquanto ouvia. Era para aquilo que tudo tinha valido a pena. Era por vidas como aquela. A empresa, tentando reparar parte dos danos, criou um programa de supervisão e auditoria que levava o nome de uma funcionária fictícia, usada como símbolo da integridade profissional. Mas todos dentro do laboratório sabiam que o nome era uma homenagem indireta a Márcia, que não queria ser o centro das atenções. Ela gostava de trabalhar no silêncio, de contribuir sem aparecer. No entanto, o respeito que ganhou não era algo que pudesse ser escondido. Estava no olhar de quem pedia sua opinião. Estava nos gestos de gratidão. Estava no jeito como a empresa passou a agir. Mesmo assim, Márcia precisou aprender a lidar com um novo sentimento: a responsabilidade da liderança. Ela nunca procurou poder, procurou apenas fazer o certo. Mas, ironicamente, foi justamente essa sinceridade ética que a colocou no cargo em que estava. Agora, ela tinha uma equipe inteira que a admirava e confiava nela. Era um peso, sim, mas um peso que ela carregava com orgulho. Afinal, era o tipo de peso que salva vidas, não o tipo que as coloca em risco.
Durante uma reunião com a diretoria-geral, sugeriram que Márcia participasse de palestras internas e externas, explicando o caso como exemplo de responsabilidade profissional. Ela recusou nas primeiras vezes, tímida demais para se expor. Mas depois de insistirem e explicarem o impacto positivo que sua história poderia ter, ela concordou. E, para sua surpresa, ao falar da importância da ética, das falhas que viu, da coragem necessária para não ceder ao medo, ela percebeu que a dor que viveu estava se transformando em algo útil, em algo que ajudaria outras pessoas a evitar tragédias semelhantes. Em uma dessas palestras, uma jovem biomédica recém-formada se aproximou dela após a apresentação. Com olhos marejados, disse: "Eu achava que era pequena demais para fazer diferença, mas agora eu sei que não sou." A frase ficou ecoando na cabeça de Márcia por dias. Era exatamente aquilo que ela sempre quis passar: a certeza de que a importância de alguém não está no cargo, mas na integridade, nas escolhas, na coragem, na responsabilidade. E isso reacendeu nela um propósito profundo, quase espiritual. Com o passar dos meses, a rede de laboratórios se recuperou totalmente. As novas políticas reduziram erros, evitaram riscos e colocaram o grupo entre os mais seguros do Estado. A diretoria-geral fez algo raro no mundo corporativo: admitiu publicamente suas falhas e elogiou funcionários que denunciaram irregularidades. Para Márcia, aquilo foi a prova final de que transformar um ambiente tóxico em um ambiente ético é possível, mas custa. E custa caro. No entanto, o custo emocional valeu a pena. Márcia reconstruiu sua autoestima, sua confiança e sua relação com o trabalho que tanto amava. Ela descobriu que o verdadeiro poder de alguém não está na posição que ocupa, mas na coragem de fazer o que precisa ser feito quando ninguém mais quer fazer. E essa descoberta fez com que ela olhasse para si mesma com mais gentileza, mais orgulho e mais humanidade. Uma noite, enquanto revisava relatórios mais leves, Márcia pensou em como tudo começou: um equipamento antigo, um alerta ignorado, uma vida em risco, uma verdade escondida. Era impressionante como pequenas escolhas podiam gerar desastres, e como uma pessoa sincera podia impedir o pior. Ela entendeu que não tinha nascido para ser heroína, tinha nascido para ser justa. E isso era mais que suficiente para mudar o mundo ao seu redor. Os funcionários começaram a brincar dizendo que o laboratório tinha antes de Márcia e depois de Márcia. Ela sempre ria, fingindo não gostar do apelido, mas no fundo sentia algo muito bonito: a consciência de que tinha deixado uma marca. Não uma marca de ego, mas uma marca de caráter. Uma marca que permaneceria mesmo quando ela não estivesse mais ali. Certa manhã, ao chegar ao trabalho, encontrou uma carta anônima sobre sua mesa. Não havia assinatura. Apenas uma frase escrita à mão: "Você nos ensinou que fazer o certo não é um risco, é o nosso dever." Ela segurou a carta nos dedos, sentindo o coração aquecer. Sabia exatamente quem tinha escrito: Camila. E aquilo significava mais do que qualquer promoção, qualquer reconhecimento público, qualquer elogio corporativo. Era a verdade. Era a gratidão. Era a mudança real. Ao final daquele dia, antes de ir embora, Márcia olhou pela última vez para o laboratório iluminado, agora silencioso, organizado, seguro. Respirou fundo e sorriu. Entendeu que sua história não era sobre tecnologia, corrupção ou burocracia. Era sobre coragem, sobre responsabilidade, sobre a dolorosa, mas essencial, escolha de não aceitar o errado como normal. E enquanto caminhava em direção à porta, sentiu algo que não sentia há muito tempo: paz. Paz por ter enfrentado o que precisava ser enfrentado. Paz por não ter desistido. Paz por saber que fez a diferença na vida de centenas de pessoas. Naquela noite, antes de dormir, ela escreveu uma frase simples em seu diário, algo que se tornaria parte da moral implícita de sua trajetória: integridade salva vidas. Covardia destrói. E coragem, coragem muda tudo. Se essa história tocou você de alguma forma, se você acredita que coragem, ética e responsabilidade ainda importam, então eu te peço uma coisa bem simples. Deixa seu like, ele ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Comenta aqui embaixo o que você achou da atitude da Márcia e o que faria no lugar dela. E se quiser acompanhar outras histórias fortes como essa, cheias de emoção, justiça e superação, se inscreve no canal e ativa o sininho. Ah, e me conta também, de qual cidade você está assistindo?
Eu adoro saber até onde essas histórias chegam.